Hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, que é Construindo 2025. Quem está ansioso aí pelo ano que vai se iniciar? Quem já está aí com os projetos, os planos no papel, colocando tudo ali, se programando para o que vai vir? Amém, que bom. Eu estava pensando um pouco sobre isso hoje, porque final de ano é época de reflexão. É época em que você, além de planejar o próximo ano, você pensa um pouco no que foi o ano em que você viveu. E eu tenho certeza que no nosso meio aqui há pessoas, assim como eu, que não realizaram tudo que planejaram nesse ano. Ou talvez você que está aqui hoje, e agora talvez esteja pensando a respeito do seu 2024, talvez o seu ano foi muito melhor do que você planejou. Glória a Deus por isso. Mas pode ser que você está aqui e o ano de 2024 foi uma catástrofe. Terrível, difícil. Muita coisa aconteceu, muitos imprevistos, muitas lutas. E pensando nisso, Deus colocou uma palavra no meu coração para liberar para vocês a respeito de bases que nós precisamos construir, que nós precisamos trabalhar para que nós possamos viver um ano incrível, independente das circunstâncias que vierem contra nós. Você crê nisso? Você crê que Deus tem um ano novo maravilhoso para você, independente das circunstâncias que você enfrentar? Amém? Então eu quero que você acompanhe comigo, por favor, o texto de Salmos, capítulo 37, nos versos 1 e 2. Eu quero falar com vocês sobre 3 bases, 3 tijolinhos que nós precisamos construir para termos um 2025 incrível na presença de Deus. E o texto de Salmos, no capítulo 37, nos versos 1 e 2, diz assim: Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. O primeiro tijolinho da sua construção no seu novo ano é que você precisa escolher bem suas influências. Escolha bem suas influências. Davi está dizendo aqui nesse texto o seguinte: não se irrite por causa dos malfeitores, daqueles que fazem coisas que não são boas. Não fique irritado por causa das coisas que eles fazem. E não tenha inveja deles, porque eles praticam a iniquidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem você tem como influência? Quem você tem como espelho? Quem são as pessoas que você olha e você diz assim: eu queria ser como ela, eu queria fazer o que ela faz? Sabe por quê? Nós temos um conselho precioso nesse texto, porque nós temos uma tendência de ver pessoas que não seguem a Cristo, pessoas que não fazem a vontade de Deus, crescendo na vida, construindo família, empilhando sucesso, vivendo coisas que aos nossos olhos são de causar inveja. E aí nós nos irritamos porque essas coisas talvez não estejam acontecendo conosco. Pode ser que você esteja aqui fiel ao Senhor, uma pessoa que luta para fazer a vontade de Deus constantemente. Você está dizendo assim: eu estou fazendo tudo aquilo que a Bíblia diz para mim fazer e as coisas não estão acontecendo. E aí nós olhamos aquelas pessoas inimigas do Senhor, pessoas que não têm a palavra de Deus como regra de fé e prática em sua vida, e nós começamos a invejar a vida delas. Mas pior, por causa dessa inveja nós começamos a tê-las como influência. Nós estamos na era da influência digital, não é verdade? Quem aqui segue pelo menos um influencer digital aí no Instagram? Se você não segue, para de ser mentiroso, eu sei que você segue. Pessoal, isso não é ruim, tá? Não é ruim. Porém, há muitas pessoas sendo influenciadas por pessoas que não usam o mínimo preceito bíblico para ensinar como crescer, para ensinar como formar família, para ensinar como formar finanças.
E nós estamos seguindo essas pessoas e caindo num buraco profundo. Porque o único guia que nós temos é a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a tua palavra, Senhor. O salmista diz: como purificará o jovem os seus caminhos, guardando a palavra no seu coração. Quem são as influências que você tem? Quem são as pessoas que você está olhando e desejando ser como elas são? Desejando ter os mesmos resultados. Porque você pode ter certeza que esse ano vai virar, a primeira coisa que muitos vão fazer é entrar na internet e ver um novo programa, uma nova solução, novos passos para fazer coisas que essas pessoas têm feito, que elas têm conquistado, mas que Davi diz que são como a relva, elas secam, elas murcham como a erva. Aquilo que as pessoas constroem fora de Cristo é passageiro. São coisas que Jesus já disse no capítulo 6 de Mateus. Tesouros que a traça e a ferrugem consomem, que os ladrões minam e roubam. E muitas pessoas que se dizem cristãos, que têm fé em Deus, estão dando ouvidos para essas pessoas. Estão sendo influenciadas por pessoas que quebram princípios, por pessoas que passam por cima das outras para adquirir o que têm, por pessoas que se utilizam de meios ilícitos para ganhar dinheiro, bens, para ter tranquilidade, repouso, viagens. Mas a glória dessas pessoas vai passar, e aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então o primeiro tijolinho para construir um ano incrível é o tijolo da influência. Quem tem sido sua influência? Quem é o seu espelho? Se espelhe em pessoas que não negociam a palavra de Deus. Se espelhe em pessoas que talvez você olhe a vida dela e você diz assim: parece que ela não conquistou nada. Parece que ela não tirou as férias dos sonhos, não alcançou o salário do seu desejo. Parece que ainda as coisas não andaram muito. Mas ela tem sido fiel ao Senhor. Ela não tem quebrado princípios. Ela tem subido degrau a degrau. E você pode ter certeza que quando Deus satisfazer os desejos do coração dela, a casa dela não vai cair quando baterem os ventos, quando os rios transbordarem, quando a chuva cair, quando as lutas vierem. Por quê? Porque elas não são como os ímpios. Que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Em segundo lugar, acompanhe agora comigo o verso 3, por favor. Salmo 37, no verso 3. O texto continua dizendo assim: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. O segundo tijolo da nossa construção para esse 2025 glorioso é que nós devemos escolher bem onde colocar a nossa esperança. Há muitas pessoas, pensando agora nos versos 1 e 2 novamente, que têm colocado sua esperança nessas coisas que passam. Quantas pessoas, ao iniciar um novo ano, colocam a sua esperança em uma mega sena da virada, por exemplo. Você pergunta para ela: qual é o seu plano para 2025? O meu plano é ganhar na mega sena, senão não tem plano. Eu não sei se você está assim, mas arruma isso, porque a chance é muito pequena, não vai dar certo. Tem pessoas que estão colocando a sua esperança em romper um novo ano e receber talvez a promoção que vai resolver todos os problemas da sua vida lá no seu trabalho. Talvez a sua esperança está como a esperança dos ímpios, no dinheiro, na saúde, no poder, na condição que a sua vida se colocou de segurança. E a pergunta que eu faço para você hoje é essa: onde está a sua esperança? Veja o que o salmista diz. Ele fala assim: confie no Senhor, faça o bem, alimente-se da verdade. Ele está usando um contraponto dos versos 1 e 2, por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam que para as coisas darem certas, elas precisam olhar para esses que não estão seguindo ao Senhor.
elas os veem prosperando, crescendo, vivendo coisas que são vislumbrantes aos seus olhos. Mas Davi está dizendo assim: continue fazendo o que é certo. Continue de degrau em degrau. Faça o bem. Deposite sua confiança no Senhor. Se alimente da verdade, se alimente de Deus. Porque é Deus que é poderoso para realizar todas as boas coisas na sua vida. Você não depende da construção dos ímpios. Você depende do Deus Pai que cuida de você. Mas para isso, nós precisamos confiar no Senhor. Fazer o bem. Habitar na terra. Alimentar-se da verdade. Porque a verdade é que aquelas coisas que alimentam os nossos olhos, nosso intelecto, a nossa sede de crescer, em sua grande parte são vento. Em sua grande parte são coisas que você pega nas mãos e elas escorrem entre os dedos. E Davi está alertando: não seja como essas pessoas. Não tenha inveja delas, não se irrite com elas. Pelo contrário, confie no Senhor. Deposite nele a sua esperança. Porque talvez você vai ver na sua vida, como eu disse anteriormente, você diz assim: eu estou fazendo tudo certo. Eu sigo o que é pregado, eu obedeço as escrituras, os mandamentos de Deus, e as coisas parecem não romper. Entenda que Deus tem os seus propósitos. Ele não dá herança antes da hora. Você lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo recebeu herança antes da hora. O que aconteceu? Ele estragou. Se você ainda não está pronto para receber a herança do Senhor, continue fazendo bem, continue andando na verdade, se alimentando de Deus. Porque herança certa na hora errada é desperdício. Herança certa na hora certa é prosperidade, igreja. Continue fazendo o que é certo, porque Deus não dá herança na hora errada. Deus não vai dar para você aquilo que Ele já tem para você. Entenda isso. As bênçãos de Deus que Ele tem reservado para você já são suas, só não estão na sua mão, porque Ele está te preparando para receber herança na hora certa e desfrutar das bênçãos que Ele tem para você. Você crê nisso? E o terceiro tijolinho, para nós construirmos um ano de 2025 incrível, bem fundamentado, está no Salmo 37, nos versos 4 a 5, desculpe. E o texto diz assim: agrada-te, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que texto maravilhoso, né? O terceiro tijolo da nossa construção é que você deve escolher bem em quem você vai encontrar a sua satisfação. Você quer construir um ano incrível? Você quer construir um 2025 que, independente das lutas e dificuldades, das oposições, das circunstâncias que você enfrentar, será incrível? Escolha bem onde você estará satisfeito. Essas pessoas a quem Davi estava falando estavam correndo um risco de encontrar satisfação em coisas passageiras. É muito fácil para nós, homens caídos, pessoas com o coração deteriorado pelo pecado, procurarmos satisfação em coisas que não são o Senhor. Eu tenho certeza que você já virou um ano, de um ano para o outro, Réveillon. E com certeza você talvez estava na sua casa, na casa de amigos, irmãos, em algum lugar, em um evento, desfrutando ali de uma boa festa, uma boa comemoração. E quando você foi embora para casa, você viu pessoas talvez deitadas na sarjeta, sujas, fedendo, porque elas acharam que a satisfação do novo ano delas estava na bebida, estava no vício. Talvez você conheceu pessoas no início dos anos da sua vida que acharam que encontrariam satisfação em um relacionamento ilícito e deixaram família para trás, filhos para trás. Deixaram uma linda história construída por causa de 20 minutos, 1 hora de um prazer ilusório. Quantas pessoas encontraram a sua satisfação nos bens, e quando elas administraram errado esses bens foram embora,
sua vida acabou, a depressão chegou, o desespero bateu na porta. E quantas pessoas nessa época do ano tiraram a sua vida, porque a satisfação delas estava em qualquer lugar que não fosse a fonte da verdadeira satisfação. Davi está trabalhando uma escada aqui nesse texto, mostrando que enquanto há pessoas que olham para os ímpios e as suas realizações e querem encontrar satisfação naqueles caminhos, ele está dizendo: persevere em seguir ao Senhor e fazer as coisas certas. E então, agrada-se no Senhor, se deleite no Senhor, encontre nele o seu prazer, e essas coisas que você está desejando serão concretizadas pelo Senhor, porque você encontrou prazer nele. É impossível não lembrar da história da tentação de Jesus. Satanás chega no deserto e quando Jesus está sendo tentado, e ele diz assim: bom, você está com fome, né? Você não é filho de Deus, poderoso? Faça com que essas pedras se transformem em pães. Satanás estava tentando Jesus no seu poder, na sua filiação. Satanás estava falando assim para Jesus: mas você prova que você é filho de Deus, prova que você é aquilo que você está falando. Depois Satanás vem, leva Jesus ao pináculo do templo e fala assim: se joga daí, cara, se joga daí. A Bíblia diz, olha o que Satanás faz, a palavra diz, as escrituras, que aos seus anjos você dará ordem a seu respeito, e eles não deixarão que você tropece em nenhuma pedra. E Jesus diz para Satanás, as escrituras também dizem: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás tentou Jesus pela própria palavra. Mas a terceira tentação que Jesus enfrenta é uma tentação, de certa forma, interessante. Porque Satanás mostra a glória de todos os reinos do mundo e diz para Jesus: Jesus, se você prostrado me adorares, eu te darei a glória de todos os reinos do mundo. Satanás queria que Jesus tivesse glória sem cruz. O que Satanás faz conosco nas nossas tentações é que nós recebamos aquelas coisas que o nosso coração pecaminoso deseja, sem que nós passemos pelos processos necessários para recebê-las. E aí então você encontra satisfação nessas coisas. Mas quando Deus faz como fez com Jó, quando Ele tira as coisas que Ele mesmo deu, nós não podemos dizer: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito é o nome do Senhor. Nós dizemos assim: o Senhor deu e o Senhor tirou, maldito seja Deus porque fez isso comigo. Eu não merecia passar por isso. Se Deus me deu algo, por que Ele está tirando esse algo? E a verdade é que nós agimos assim porque nós não nos deleitamos no Senhor. Mas Davi diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega os teus passos a Ele, coloque sua confiança nele, e o mais Ele vai fazer. Deus é um Deus que quer que você comece pelas bases. Talvez os seus anos anteriores não estavam dando certo porque você queria construir do teto, mas hoje Deus está te chamando para encontrar alegria, satisfação, desejo, prazer nele, pois é Ele quem satisfaz o desejo do seu coração. Não tenha glória sem cruz, não tenha glória sem deixar para trás aquelas coisas que você precisa deixar. Não tenha glória sem negar a si mesmo. Não tenha glória sem dizer não para as vontades da sua carne e dizer sim para a vontade de Deus. E se você encontrar satisfação no Senhor, não importa quantas vezes os rios corram contra a sua casa, não importa quantas vezes soprem os ventos contra as paredes do seu lar, não importa quantas vezes as tempestades sejam pesadas, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a casa sobre a rocha. Bateram os rios, sopraram os ventos, desceu a chuva,
e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu não sei o que virá contra você no ano de 2025, mas se o Senhor for a sua rocha, nada irá derrubar a sua casa. O Senhor será por você. Se você crê nisso, fique em pé no seu lugar.